Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação. Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação, quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe, que é uma pessoa muito cheia de Deus. E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre, nessa nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo. Ela brincou, né? A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença. E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo o bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade. Ali, nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós
Se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir então o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar então a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado. Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você. Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não tem nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz à sombra da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal. Nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa. Não é porque Deus não quer. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Essa carta aqui é muito triste. Eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta. Passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, Padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco.
De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual e, por incrível que pareça, como o Senhor contou, vários relatos de mães que pedem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A Canção Nova me ajudou, em especial o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta, onde essa amiga Gabriele que lhe entrega, e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês, para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, Padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí e eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Amém. Minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado, eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites. Limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então às vezes estamos amarrados no futuro, né, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós para o presente. E é por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Padre, sabe quando se sente que não se fez as melhores escolhas porque sempre permitiu que os outros fizessem por você e que precisa inaugurar um novo tempo? Sabe quando já descobriu há algum tempo as razões dessas escolhas e tudo o que precisava saber para não cair na armadilha delas novamente?
ou ainda que tem razões concretas para estar indiferente, sem forças, mas que sempre conseguiu se apegar a um detalhe que lhe fizesse ressurgir das cinzas e agora parece que não vê? Pois é, querido Padre, em lágrimas e com vergonha lhe digo, estou assim. Não estou doente, ninguém morreu, tenho saúde, emprego, família, mas estou em uma fase de não atitude, e isso está me matando por dentro. Nunca tive o alicerce emocional de uma família, tive todo o material necessário. Sempre acreditei que formaria esse alicerce em uma família que ainda não chegou e nem sei se vai chegar. Mas hoje já sei, de verdade, as raízes mais profundas devem mesmo ser lançadas à luz do Evangelho, onde o divino só pode agir em nós à medida que nossa humanidade trabalha com atitudes certas, incertas e até erradas, mas que agindo está aberta à transformação. Sabe quando a razão diz levanta e anda, porque tem possibilidades, novos parâmetros e a capacidade de fazer toda uma vida valer a pena e não ser vivida de qualquer jeito? Que pode andar sozinha, fazer as próprias escolhas, porque tudo um dia lhe ensinaram foi uma leitura mais fácil e não real de Deus? Então, Padre, parece que perdi a força da ação e acho que assim Deus não age em mim. Acho que até teria forças para começar de novo, uma nova faculdade, um novo começo. Desta vez por prazer, quem sabe? Mas sinto muito medo. Sei de muitas das minhas limitações e quando penso nelas, gosto de desistir. Gosto do que faço, mas tudo que envolveu essa escolha veio com um fardo muito pesado e que aumentou demais depois. Sabe quando descobre que ao lado de algumas pessoas você tem vontade e estímulo de ser melhor e que pelos desencontros da vida nunca pôde ficar perto destas? E que por outro lado, o que tem perto e próximo são apenas as pessoas de sua própria família e que por insanidade o que sente neste caso, é o seu pior lado? Onde perde as forças para tudo que se propõe, mesmo sabendo que o fundamental de tudo é uma decisão pessoal para a mudança, e agora sofro porque sei que parada não chego a lugar nenhum. Indiferença e omissão para mim é vivo morto. Então cansei. Sinto medo de começar de novo em áreas desconhecidas e muito fraca para tentar diferentes formas nas coisas antigas. Não sei se pode me dizer muito, mas pode me entender, Padre? É engraçado quando em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por algumas crises em que tudo o que a gente construiu parece perder o sentido. Veja bem que isso não é uma realidade que acontece somente com quem se casou. Aqui você tem um exemplo muito claro de uma moça bem-sucedida profissionalmente e que num determinado momento entra dentro de um processo de crise e ela verdadeiramente precisa de ajuda. E mesmo porque neste momento eu tenho certeza que muitas pessoas passam pela crise, por essa crise de depois de um determinado momento, de ter construído isso, de ter estudado, de ter escolhido, você começa a colocar em questão as escolhas que fez. Todos nós passamos por essa crise, de você num determinado momento da vida parar e pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu escolhi para mim? Onde é que eu amarrei o meu jegue, não é? Não tem aquela história? E é muito triste num determinado momento da sua vida você descobrir que você fez a escolha errada, que você não aproveitou a oportunidade certa. Chega um momento da nossa vida, minha gente, que nós vamos olhar para aquilo que a gente escolheu, para aquilo que a gente permitiu, para aquilo que a gente perdeu, para aquilo que a gente ganhou, que às vezes a oportunidade está brilhando diante de nós. Às vezes ela vem através de pessoas maravilhosas, de situações maravilhosas, a situação brilha diante dos nossos olhos, a gente não pega, passa. A vida cobra, não adianta. As escolhas de hoje serão cobradas no futuro e às vezes no futuro muito próximo. Aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida hoje, isso vai ser consequência daqui a um tempo. E depois a gente vai ter que contabilizar isso no final. Da mesma maneira como brilha uma situação horrorosa, mas aparentemente atraente, nós pegamos, nós corremos atrás, a gente faz e depois aquilo vira uma destruição para nós. Minha gente, a gente precisa tomar muito cuidado com esse processo de crise,
Primeiro porque a gente corre o risco de ser injustos. Às vezes não é tudo que está errado, às vezes é um detalhe, mas nós estamos fazendo a leitura do todo a partir do detalhe. E esse é o cuidado que você precisa. Qual é o lugar, de qual janela desta sua casa, da casa da sua vida, você está olhando? Qual é a janela em que você se debruçou? É aqui que você vai começar a concluir que a materialidade da vida só tem sentido se ela estiver sustentada por uma espiritualidade. E amar é espiritual, não é verdade? Por mais que isso seja físico, a gente se abraça, a gente se beija, a gente se toca, a gente traz o outro para perto, a gente leva, a gente busca. O amor de um pai pelo filho, por exemplo, ele é físico o tempo todo. É o amor do deslocamento. Eu levo o meu filho para a escola, eu busco o meu filho da escola. Mas isso tudo é motivado por um espiritual que está dentro de nós. É esta dimensão imaterial do amor que faz a gente viver a crise do jeito certo. É muito triste você encontrar pessoas trancadas em suas mansões e não tem um amigo que entra ali dentro para desfrutar daquela beleza, daquela riqueza. Se a gente está sem a estabilidade emocional, afetiva, espiritual, a gente não dá conta de atribuir sentido a tudo que a gente construiu materialmente. É assim que a gente explica, minha gente, a infelicidade de pessoas riquíssimas e que não tem sequer um amigo para entrar dentro da casa e desfrutar do prazer que ela tem. Qual é a contradição aqui? Eu busquei, eu realizei, mas agora não tenho com quem dividir o que eu encontrei, o que eu realizei. Porque, olha gente, vou testemunhar isso para vocês, isso eu experimento na minha carne. Por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. O pior não é estar em crise. O pior é você não ter alguém com quem você possa dividir a sua crise. Essa é a pior de todas as crises. É você reconhecer que diante dos seus problemas, das suas dificuldades, você está só. Você não tem a quem recorrer. É engraçado, né? A gente encontra pessoas que suportam muito bem a pobreza material e que vivem tranquilamente sendo pobres. Agora, se falta a riqueza afetiva, a riqueza espiritual, não sobra nada da gente. Podemos ter um aparato de coisas, de sucesso, de reconhecimentos em torno de nós, mas se a gente não tem alguém para olhar nos nossos olhos e nos dizer, olha, parabéns pelo sucesso, alguém que você sabe que verdadeiramente está vivendo aquele momento com você, a crise se estabelece e ela se torna definitiva dentro de nós. A maior pobreza que nós podemos viver na vida é esta: é olhar para o meu telefone, ver 200, 300 contatos, mas eu não reconhecer em 200, 300 contatos alguém que eu possa ligar para chorar, para contar a minha dificuldade e saber que do outro lado eu vou encontrar alguém com uma palavra que vai verdadeiramente me ajudar a viver a dificuldade da vida. A solidão, minha gente, é uma das coisas mais doídas que nós podemos enfrentar na vida. Quando você não tem mesmo para quem você deixar a sua herança, não é? E não é só a herança material, não. Eu estou falando essa coisa de você emprestar o sentido para alguém. Você ter alguém do seu lado que você cuida. Alguém que está do seu lado que cuida de você. Essa experiência mútua do cuidar e ser cuidado, isso é profundamente realizador na vida de uma pessoa. E é isso que faz falta, é isso que vai gerando crise, é isso que vai gerando tristeza. Quando você percebe que o seu mundo está vazio, ele tem uma boa estrutura material, ele tem uma boa estrutura de realizações, mas falta a melhor de todas elas, que é a realização afetiva. Porque às vezes, minha gente, a gente não consegue dentro de casa, a gente não consegue com a família, mas você tem um amigo que é como um irmão. Não é verdade isso? Todos de nós podemos testemunhar isso. Em muitos momentos da nossa vida, o que nos segura não são os nossos irmãos, não são os nossos parentes, não.
Quem nos segura para a gente ficar de pé muitas vezes são os estranhos que chegaram, mas que se transformaram em peças fundamentais na nossa vida por causa da maneira responsável como nos olharam, nos agregaram. Se a pessoa não nos agrega, se ela não nos faz crescer, se a gente é apenas um depósito das necessidades dela, ela não nos agrega com nada. E a gente descobre que a gente vive perfeitamente sem ela. Que lamentavelmente, minha gente, nós temos muitos colegas, mas amigos de verdade, e amigos que agreguem, né? Que digam alguma coisa, que tenham alguma coisa, que tenham uma visão nova para nos emprestar. Isso é muito bonito. Você estar ao lado de pessoas que tenham uma visão nova para lhe ajudar a enxergar a vida. Se você tem, faça de tudo para você manter esses vínculos o mais tempo possível, porque isso é uma riqueza, minha filha, que você não encontra nos shoppings para você comprar, você não encontra nas prateleiras da loja. Quem conquistou, conquistou. Por isso que muitas vezes as relações familiares são tão fragilizadas. É porque muitas vezes os irmãos, os pais, os familiares não agregam. E é muito triste você chegar a essa conclusão, de que você recebeu muito mais de fora do que daqueles que eram da sua casa. Quando muitas vezes o contexto da família ele representa só problemas, só dificuldades, não são pessoas que vão te agregar, não são pessoas que vão te promover, que vão lhe ajudar a superar as suas dificuldades. Então a gente vai ficando frágil, a gente não vai tendo esse referencial. Mas não, se você chega à conclusão de que você não tem o referencial dentro da sua casa, o ideal é que fosse lá. Mas então comece a estabelecer vínculos que possam representar isso para você. Pessoas que verdadeiramente vão ajudar você a vencer na vida, a curar um pouco desta aridez afetiva que você tem, esta aridez espiritual, de pessoas que vão lhe ajudar a vencer essas crises, que estarão do seu lado no momento delas. Há momentos em que a gente planta, há momentos em que a gente colhe. A sorte, minha filha, é que você tem apenas 33 anos e ainda dá tempo de plantar muita coisa boa, de reverter esse quadro familiar. Claro que é possível. Você não precisa ser amigo de todo mundo dentro de casa, não. Às vezes nem é possível isso. Mas você precisa estabelecer laços fecundos com as pessoas que estão do seu lado. Se a gente começa a olhar o detalhe que nos incomoda e nós o fazemos crescer, ele realmente vai tomando conta do todo. E o interessante, Vanessa, é que a sua carta parece demonstrar que, mesmo você tendo toda essa realização profissional, você vive uma instabilidade emocional muito grande dentro da sua casa. E essa muitas vezes, gente, é a causa de muitas crises. Porque não adianta a gente conseguir, não adianta a gente ter, não adianta a gente chegar lá. A gente precisa ter alguém que veja o que a gente conseguiu, que nos apoie para chegar lá, que esteja do nosso lado no momento em que nós chegamos lá. E Jesus já dizia, né? Quem é igual encontrar a pérola preciosa. Quem sabe que ali está a pérola preciosa, renuncia tudo que está sobrando e vai embora atrás da pérola preciosa, porque sabe que lá você encontrará a segurança necessária, o lugar certo para você crescer, para você estabelecer novos projetos, para você ir além. Gente que olhe para você de um jeito novo. Gente que nos olha de um jeito velho, isso não faz diferença. É horrível a gente ser olhado de um jeito velho. A gente encontrar alguém que nos estende a mão, que nos dá uma oportunidade, isso é maravilhoso. Experimento isso na minha vida o tempo todo. Com os amigos que, graças a Deus, eu fiz ao longo da minha vida. De pessoas que me fizeram crescer. Gente que fala o não na hora certa, sabe? E que depois acompanha o seu processo com responsabilidade, sem ciúmes. Acompanha na cumplicidade. Quer nos fazer crescer. Quer nos edificar. Isso é muito bom, minha gente. Quando você encontra pessoas que representem esse papel na sua vida, Vanessa. Esta segurança afetiva, ela é muito necessária. A primeira coisa que as pessoas enxergam, minha gente, de nós, é o nosso testemunho. O que as pessoas estão percebendo é o jeito como a gente é gente. Né? É o jeito como você é humano. A gente reconhece a nobreza de uma alma, não é na roupa que ela veste, não é no que ela diz ser,
mas é no que, como ela age. Uma pessoa, quando você tem o contato com ela e você vai descobrindo aos poucos como aquela pessoa é, isso é evangelizar. Mas o que a gente percebe do outro é essa nobreza de caráter, né, gente? É isso que evangeliza. O que é a palavra evangelho, né? É a vida de Jesus. Não é a palavra que ele falou, não. É sobretudo aquilo que ele fez, aquilo que ele viveu. Eu sempre digo, olha, a gente precisa ter muito cuidado, porque enquanto a gente está vivendo, nós estamos evangelizando. Evangelizando para alguma coisa. Quantas pessoas você encontra que são verdadeiramente traumatizadas na vida? Traumatizadas porque um dia alguém foi cruel com ela. Eu não estou falando de ser cruel, de exigente, não, porque às vezes a gente confunde. As freiras no passado, né, que tomavam conta dos colégios, elas eram muito exigentes, mas era uma exigência amorosa muitas vezes. Você pode ter muitas vezes uma pessoa brava, mas ela é brava porque ela é amorosa. Diferente da pessoa cruel, que é aquela que deixou um rastro de destruição por onde passou. Quando você encontra uma pessoa fortemente marcada por uma presença negativa, é tão triste isso, minha gente. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, qual é a oportunidade que a gente tem de passar na vida do outro. Mas às vezes a gente passa deixando um rastro de destruição. Eu sou muito atento a isso, porque isso me incomoda demais. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo aqui da Canção Nova, numa pressa danada, eu tinha terminado o programa e eu tinha um compromisso em Taubaté, eu me lembro direitinho. Eu estava entrando dentro do carro, e aí o povo corre tudo atrás, né? Vai assim, tudo correndo atrás junto. Cada um quer contar uma história. E nisso tinha uma mulher que eu só identifiquei assim, ela correndo também, e eu naquela pressa, apavorado daquele jeito, né? Ela virou assim, padre, tira uma foto com a minha filha. E a menininha veio junto assim, gente, mas eu falei não com uma vontade, que eu já estava irritado, com atraso, estava chovendo, estava aquela confusão toda. Eu vi que naquela palavra que eu... Não, você está vendo que eu não tenho condições. Eu falei desse jeito para ela. Aí ela assim, ela parecia ser uma pessoa muito recatada, que tinha buscado todas as forças e as coragens dela para poder pedir aquilo para mim, sabe? Porque tem gente que não está nem aí, né? Você dá uma patada, já sai toda feliz e não está nem aí. Mas tem gente que não. Tem gente que faz um esforço danado para chegar perto de você. Está reunindo ali toda uma coragem, nem na hora que chega você ainda dá um supapo desse. Eu vi, minha gente, que aquela palavra foi tão agressiva para ela, que ela não conseguiu falar nada. Só fez assim e foi saindo. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias com a cara dela na minha cabeça. Eu disse, meu Deus do céu, que porcaria, para não falar outra palavra, que eu fiz agora. Porque na hora que você está assim no seu limite, porque também é injusto com a gente, né? Às vezes a gente põe o outro numa situação e a gente tira dele o que ele tem de pior. Às vezes a gente é injusto com o outro. Mas quando você tem a nítida sensação de que você foi e que você vai se transformar numa recordação ruim para o outro, isso é tão ruim. E não é uma questão de imagem não, porque isso passa. Isso é bobagem. Eu estou falando de magoar mesmo. É de você deixar no outro uma marca negativa. Eu como padre, sobretudo. Você como freira. Eu que tenho muitas amigas religiosas, às vezes a gente fala disso com muita franqueza. A irmã Sandra lá em Maceió, volto a falar dela de novo. A irmã Maria do Carmo lá no Recife, irmã Flávia, irmã Alcilene, irmã Maria dos Anjos. São pessoas, minha gente, são mulheres que fizeram uma opção pela vida consagrada e que elas trazem diante de si o tempo todo essa responsabilidade. Eu evangelizo quando eu passo no pátio do colégio, mesmo que eu não abra a minha boca. Eu evangelizo quando eu abro a porta e eu recebo alguém. Dentro do hospital, a irmã Gelsomina, lá em Itaquera, em São Paulo. Capacidade que aquela mulher tem de evangelizar todo mundo, sabe por quê? Porque ela percebe todo mundo que está no corredor.
Eu me lembro, eu operei 2 vezes lá, eu era seminarista ainda. Ela passava pelos corredores assim, puxando. Aí ela viu uma pessoa falando: pelo amor de Deus, pare de fumar, os meus pulmões estão gritando que querem viver. Isso sorrindo, dando uma dura na mulher, né? Ou então a mulher estava grávida: pelo amor de Deus, pare de fumar, você vai dar um câncer ao seu filho. Aquele sotaque dela. Isso é evangelizar. Mas ela fala com doçura. A palavra dura está sendo dita com doçura. Alguém está se preocupando com você. Agora, quando nós nos transformamos, gente, em pessoas cruéis, pelo amor de Deus, quando você percebe que você foi cruel na vida, é impressionante o quanto que mesmo nós, lutando pelo evangelho o tempo todo, em alguns momentos da vida nós somos verdadeiramente cruéis. A crueldade. Quando você age com maldade, você sabe que você está prejudicando, você sabe que você está machucando e você o faz. Eu não sei. É impressionante porque a gente precisa ter a noção exata dessas coisas. Porque senão a gente vira um rastro de destruição por onde a gente passa. Rastro de destruição por onde a gente vai. O tanto que a gente pode ser hoje, qual é a dosagem da minha bondade? Se eu puder dosar hoje, o quanto que de mim foi bom, o quanto que de mim hoje eu fui cruel, é a análise de todo dia. Para que a gente não se transforme num exemplo assim. Olha, a instituição é cristã, mas o comportamento que se tem lá não é. É a mesma coisa que acontece às vezes na nossa sacristia, quando nós estamos preparando a celebração e você percebe que o espírito que prevalece ali não é cristão. O rito que nós vamos celebrar é cristão, mas a atitude humana que acompanha não é. A postura de quem está adiante para fazer, para acolher, não é cristão. Ah, então não sei o que é. É caricatura? É falsidade? É hipocrisia? Não. Não é para ser. Não tem que ser assim. Quem foi que disse que o ambiente cristão tem que ser assim? Não tem que ser. Está na hora de nós começarmos a livrar-nos dessa hipocrisia. Vamos começar a se comprometer um pouquinho mais com aquilo que é o específico da nossa vida. Cristianismo não pode ser uma fachada, não. É atitude, é o jeito como eu trato a minha funcionária que me diz se eu sou cristão ou não. É o jeito como eu divido o que eu tenho, se eu sou, que vai mostrar se eu sou cristão ou não. É o jeito como eu acolho a pessoa simples, a pessoa humilde, a pessoa rindo, não importa. Sempre digo isso. O tratamento que nós damos às pessoas que trabalham com a gente, é ali que você está evangelizando. Quantas vezes você escuta de funcionárias que trabalharam muitos anos naquele colégio, muitos anos naquele convento, muitos anos naquele seminário, foi secretária não sei de quem, secretária do tal bispo, secretária do tal padre. E ali? É ali que está o principal da nossa evangelização. Agora, não é só eu que tenho que ter o cuidado, não é só o bispo, não é só a freira, somos todos nós. O cristianismo é miudinho. Está acontecendo agora entre nós, na relação que nós nos dispensamos, que nós nos damos, no tratamento que você dá à pessoa. A maneira como você lida, como você encontra com a pessoa que está na mesma pousada que você. Na gentileza que você realiza no momento que você percebe que o outro está precisando de você. Isso é evangelho. É o bonito da vida acontecendo e é tão bom a gente entrar no novo ano com essa consciência. Hoje eu posso fazer o mundo ser melhor a partir das minhas atitudes.
Foi uma freira ruim até o dia de hoje, não importa, modifica. Tem condições? Há aí dentro do seu coração de mulher tanta coisa bonita que precisa vir à tona. É o seu envolvimento com o Cristo. Apaixonar-se pelo Cristo não é conversa fiada, não. A paixão, o amor que nós temos ter por Jesus tem que ser de envolvimento mesmo. Eu amo as causas que são dele. E eu quero lutar pelas causas que são dele. Eu quero viver do mesmo jeito que ele, como dizia o Padre Zezinho. De maneira muito simples, de maneira muito direta e bonita. Amar como ele viveu, sonhar como ele viveu, falar como ele falou, ter os mesmos gestos que ele. E isso sim é evangelizar. É a gente ter a postura que traz o outro para perto, que ao invés de fazer ter medo da gente. Não. O amor tem que nos aproximar. O amor tem que nos colocar sempre na disposição de estar com os outros com qualidade, para deixar marcas boas. É isso que vale na vida. E o que vai ficar de tudo isso que nós realizamos é justamente esse tempo, essa flor que nós fizemos desabrochar. Vamos colocar isso diante de nós. Você aí que trabalha no grupo de oração, você que trabalha na sua paróquia, na sua comunidade, não importa qual seja a nossa religião. Se você tem alguma função nessa vida, exerça na caridade. Se você é diretora, se você é secretária, se você... não importa. Se você é o chefe ou se você é o mais humilde. Todos nós estamos diante da mesma responsabilidade. Com mais solidariedade, com mais carinho, com mais ternura. É o que nós estamos precisando. O mundo está necessitado de gente que faça essa diferença. Igual eu estava lá na fila de um supermercado em Taubaté, anteontem. Fui comprar um queijo. Tristeza, né? Comprar um queijo na véspera do Réveillon, aquele montoeira de gente fazendo compra, e eu com um queijinho numa fila enorme para passar. Nisso tinha um atleticano mineiro na minha frente. Até não é muito satisfeito com ele não, né? Atleticano. E aí ele me olhou, aí ele falou assim, pode passar que você só tem uma coisa para fazer, né? Para comprar. Aí eu achei bonitinho o gesto dele, né? Eu não precisaria fazer isso, precisaria? Eu já estava esperando há um tempão, aquela solidariedade dele. Aí ele brincou, só que você vai mandar um abraço para minha mãe amanhã, lá em São João del Rei. Depois que eu já tinha passado, é que ele falou que ele me conhecia, ele não se manifestou. Só manda um abraço. Aí eu não sei o nome dela. Ele falou, não lembro, ela lá de São João del Rei. Seu filho me abordou ontem, ele está aí com a senhora, ele disse que estaria, e ele foi gentil comigo. É disso que nós estamos falando. Quando nós descobrimos a oportunidade de sermos gentis com alguém. A senhora deve ter ensinado bem o evangelho para ele. É desse cristão que nós precisamos. Não aquele que está no púlpito, não só aquele que está no altar, mas aquele que está na fila do supermercado, aquele que está lá na quitanda, aquele que está lá na empresa e que é capaz de gestos de gentileza. Oh, pode passar. Seja bem-vindo, né? Eu abro a porta, eu faço. Outro dia, lá no aeroporto do Recife, eu lembro que tinha duas mulheres assim, elas com umas malas pesadas, e eu, com meu secretário já levando a minha, né? E elas precisavam subir uma escada. Eu falei assim, você quer que eu leve essa mala para a senhora? E já fui pegando. Ela levou tanto susto, aí ela levou, pensou que eu estava roubando a mala, né? Aí na hora que chegou lá em cima, ela virou e falou assim para mim, ô moço, desculpa, eu fiquei assustada, é porque eu não estou acostumada com isso. Aí eu pensei, né? Na hora que a gente pode exercer a gentileza com alguém, o outro leva susto, porque a gente não está acostumado com ela. É mais fácil não ser. Mas pode ser diferente. A partir de mim, a partir de você. Já parou para pensar que sua vida pode ser um evangelho também? Mesmo que ela nunca seja proclamada nas nossas liturgias, mesmo que não seja a leitura de domingo, pensar que a sua vida é um evangelho que hoje está evangelizando alguém. Pode ser que não dê tempo de você falar de Jesus para alguém. Pode ser que não dê tempo de você abrir a Bíblia, falar, pregar, falar dos profetas. Pode ser que não dê tempo. Mas as pessoas estão de olho em você. Quando olham para o seu jeito de viver,
quando olho para o seu jeito de falar, quando olho para o seu olhar, quando é atendido por você lá na loja que você trabalha, lá no seu estabelecimento comercial, ou quando você presta serviço a alguém através do conhecimento que você tem, quando você empresta o seu saber, assim como o médico empresta o seu saber para curar a doença de alguém. Esse é o evangelho que o mundo precisa, minha gente. E é esse evangelho que vai convertendo as pessoas, é esse evangelho que vai tendo o poder de mudar a vida das pessoas, porque elas vão vendo que o Cristo que aconteceu em nós também pode acontecer na vida delas. Porque quando a gente encontra uma pessoa feliz e realizada, de alguma maneira a gente começa a prestar atenção no que ela fez para ser assim. Tem gente que até tem inveja dos outros por causa disso, né? Presta atenção no que o outro fez para conseguir o que conseguiu. Mas esta inveja você não precisa ter, porque este crescimento pessoal você pode alcançar todos os dias. Esta oportunidade de fazer a sua vida um evangelho, um ensinamento, uma vida verdadeira, todos nós temos. Basta a gente prestar atenção no que a gente escolhe e como a gente vive. Partilhe o evangelho de hoje, que é a sua vida. Mesmo que esse evangelho hoje seja marcado por tristeza, não importa. O evangelho, para ser verdadeiro, ele tem que ter cruz, ele tem que ter calvário, ele tem que ter ressurreição, ele tem que ter bodas de Caná, ele tem que ter ressurreição de Lázaro. E você pode ter certeza que em todos estes aspectos, em todas essas histórias nós nos localizamos. Seja na fome que motivou o pedido de milagre a Jesus, ou seja na saciedade, de alguma maneira nós nos identificamos com as palavras que estão escritas ali. O Evangelho foi escrito há tantos anos atrás, mas ele é para nós. É palavra dita a nossos ouvidos. E quando a gente escuta, a gente pensa, a gente vive isso também. Hoje eu estava fazendo uma música de manhã, cuja motivação era esta. Eu não coloquei os meus olhos em Jesus por causa dos milagres que ele fez. A mim não importa se o mar abriu, se não abriu, se ele caminhou sobre as águas. A mim não importa se ele multiplicou o pão, se multiplicou o peixe. A mim não importa se ele ressuscitou os mortos. Porque na metáfora da minha vida, eu posso lhe garantir que não foram poucas as vezes que nos mares da minha vida, Deus me ajudou a andar sobre as águas. Este milagre aconteceu em mim. Então eu não preciso palpar esta realidade. Eu não preciso saber que Jesus andou sobre as águas. Isso para mim é desnecessário. Ele me faz andar sobre os mares da minha vida. Quantas vezes, minha gente, situações em que eu pensei que eu ia submergir, que eu não ia sobreviver, por causa do poder de impacto que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de tristeza que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de decepção, de derrota. Quantas vezes você também foi impactado pela vida, assim como aquela pequena cidade foi impactada por um maremoto? E você passou tranquilo, sofrendo, mas nada lhe fez retirar do rumo. Então você também pode, como eu, dizer que você não precisa da prova concreta que Jesus tem andado sobre as águas. Ele lhe fez andar naquele momento de dificuldade. Nós não precisamos da prova de que Jesus tenha multiplicado os pães e os peixes. Quantas vezes na experiência de fome, fome de amor, fome de afeto, fome de atenção, de olhar, Deus também multiplicou isso em nós através de uma única pessoa que nos amava. Quando você pensava que você não tinha ninguém mais na vida e de repente os seus olhos descobriram uma única pessoa que representou uma multidão para você naquela hora. Porque às vezes nós temos uma multidão ao nosso lado e mesmo assim a gente ainda se sente só. E às vezes, quando nós temos a única pessoa e a pessoa certa,
É como se nós tivéssemos uma multidão nos ajudando a viver aquele momento. Isso não é teoria. Você sabe na prática que existem pessoas que têm o poder e o dom de serem como uma multidão. Ocupam os espaços do coração da gente. Chegam e parece que já não falta mais nada. Chegam na nossa vida e a gente tem a sensação de que já não nos falta absolutamente nada. Às vezes não são pessoas muito grandes, não. Quantas vezes na experiência de você pegar uma criança, um neto, que nem sabe falar ainda, só sabe olhar para você. Nem sabe qual é o grau de parentesco que você tem com ele. Ele só sabe que você o ama, pelo jeito como você o pega, pelo jeito como você fala com ele. Ele se sente seguro nos seus braços. Quantas vezes aquele netinho que você pegou no braço, no colo, representou um mundo inteiro, um balaio de felicidades, que há tanto tempo você não experimentava na vida, e olha que ele não te deu absolutamente nada. O que uma criança de 1 ano, 2 anos pode dar a gente? Quase nada. É que na verdade, no momento em que a gente pega no colo, é como se ela despertasse dentro de nós coisas antigas que ficaram adormecidas, coisas boas, sentimentos bons. Assim como a felicidade vem, de repente você não sabe que está vindo, não sabe por que veio. É a vida e sua capacidade de ser generosa. É Deus multiplicando o nosso pão. É Deus saciando a nossa fome. É Deus molhando os nossos lábios no momento da nossa sede. Com amor. Porque não há um jeito mais bonito de Deus se fazer presente na vida da gente, senão através das pessoas que nós amamos. Isso é o que há de mais concreto, carnal, experiencial. É Deus humano acontecendo em nós. Assim como hoje nós podemos celebrar a presença real dele na Eucaristia. Nós também podemos celebrar a presença real de Deus no amor que nós amamos e no amor que nos ama. As pessoas que fazem parte da nossa vida, na nossa casa, por mais dificuldades que nós tenhamos, é o corpo de Cristo, presente, atuante em nosso meio através do amor que nós amamos. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.